Olá comerciantes e bem-vindos de volta a um novo vídeo da TripaTrading. Hoje explico-vos uma estratégia de escalpelização muito rentável de 1 minuto. Vamos começar imediatamente. Com esta estratégia, utilizo 3 indicadores. Utilizo 2 vezes o exponencial médio móvel com a abreviatura EMA. Por isso, clico 2 vezes neste. O terceiro indicador que utilizamos é o indicador ATR. O primeiro indicador de média móvel tem um comprimento de 200. Prima as definições do indicador e depois introduza 200 no comprimento. O segundo EMA que utilizamos tem um comprimento de 50. Prima também as definições para isto e preencha agora com o comprimento 50. Faço com que a cor deste seja verde. As definições do indicador ATR são as predefinidas e não precisam de ser alteradas. Utilizamos uma taxa de recompensa de risco de 1,5 para este indicador. Isto significa que arriscamos 1 numa paragem de perda e recompensa 1,5 numa posição rentável. Depende sempre de si o quanto quer arriscar numa stop loss. Por exemplo, isto poderia ser $100. Se quiser arriscar $100 numa posição stop loss, então ganhará de volta $150 numa posição rentável. Baseamos o nosso stop loss nesta estratégia no valor da ATR. Aqui no lado direito do ecrã vemos que a ATR tem um valor e sempre que abrimos uma posição, olhamos para o valor da ATR e baseamos o nosso stop loss e tiramos proveito disso. Isto tornar-se claro mais tarde no vídeo. As regras desta estratégia são simples. Nomeadamente, o que estamos à espera é simplesmente uma cruz entre as 250 EMA no período de 1 minuto. Assegurem-se de que estão no tempo certo. Se os 50 EMA acabarem acima dos 200, então isso é um sinal de um preço crescente. Então queremos ver um recuo em direção aos 50 ou 200 EMA, como vemos aqui. Uma vez que o preço faz um recuo, simplesmente esperamos por uma inversão antes de podermos abrir uma posição de compra. Uma inversão pode ser caracterizada pela queda do preço primeiro através dos 50 ou 200 EMA e depois subir novamente. Aqui vemos que o preço primeiro desce abaixo dos 50 EMA e depois sobe novamente acima deles. Esta é a nossa confirmação para a abertura de uma posição de compra. Assim que tivermos esta confirmação, olhamos para o valor da ATR nesse momento. Vemos que a ATR tem um valor de 11,6. Abrimos agora uma posição de compra e fixamos o nosso stop loss para o dobro do valor da ATR, 2 vezes 11,6 é 23,20. Na ferramenta Stop Loss, pode encontrar o valor no canto inferior esquerdo. Por isso, agora arrastamo-o para 23,6. Por vezes, nem sempre se sai exatamente. Depois pode optar por arredondar o valor. A seguir, estabelecemos agora o nosso objetivo de lucro 3 vezes maior do que o valor da ATR. Ou seja, 3 vezes 11,60, o que corresponde a um valor de 34,8. Vemos que esta posição foi fechada de forma rentável em 3 minutos. A vantagem do indicador ATR é que não tem de se preocupar com o local exato onde deve colocar o seu stop loss. Isto acontece porque muitos comerciantes novatos não sabem exatamente o que fazer com a paragem de perda. Tem de estar abaixo do último mínimo. Ou deverá a paragem de perda ser colocada ligeiramente acima ou, pelo contrário, muito mais abaixo. Se simplesmente utilizar o indicador ATR, irá retirar todas essas preocupações. O ATR simplesmente calcula para si em que local deve ser colocado o stop loss e o objetivo de lucro. Agora que colocamos uma posição lucrativa, esperamos novamente por uma travessia entre as 250 EMA. Assim, não abrimos várias posições cada vez que o preço faz uma queda. Também se pode executar esta estratégia numa tendência para a baixa. Nesse caso, se quiser executar uma posição de venda, terá de esperar até que os 50 EMA caiam agora abaixo dos 200 EMA. Portanto, mais uma vez queremos ver um cruzamento entre as linhas mas agora na direção oposta, como pode ver aqui sobre o preço. Vemos um cruzamento entre as linhas após o qual o preço faz uma queda para trás em direção às 200 EMA. Após o preço ter subido mais de 50 e 200 EMA, caiu novamente abaixo, o que nos deu a confirmação para abrir uma posição de venda. Ao fechar a vela, abro a minha posição de venda e vejo a que preço está o ATR. Está a 11,9. Fazemos agora 2 vezes 11,9 e usamos isso como a nossa paragem de perda. 2 vezes 11,9 é 23,8. E como objetivo de lucro, fazemos 3 vezes o tamanho da ATR. Então isso é 3 vezes 11,9 é 35,7. Como se pode ver, esta foi novamente uma posição lucrativa que foi fechada em 5 minutos.
Ao apostar apenas em pequenos movimentos de preços pode pensar que não é muito rentável. Mas muitos comerciantes esquecem-se que as alavancas podem dar-lhe uma vantagem muito grande. Imagine se um pequeno movimento de preços o fizesse ganhar apenas 0,10%. Isso, por si só, não é muito. Mas se usar uma alavanca de, digamos, 20, então não ganhará 0,10% mas até 2% de lucro em apenas alguns minutos. As alavancas podem ser utilizadas, por exemplo, no Bybit de troca criptográfica sobre o qual eu próprio negocio. Na interface de negociação pode facilmente verificar quantas alavancas pretende utilizar. Isto pode ser até uma alavancagem de 100. O que muitas pessoas se esquecem com estratégias é que não se fica apenas de olho em um preço. Alguns negociadores vigiam 50 preços criptográficos e abrem 100 posições de compra ou venda todos os dias. Se olharmos para isto desta forma, um lucro de 0,10% por posição é, naturalmente, enorme. Se também quiser negociar no Bybit, existe um link na descrição. Também pode executar esta estratégia no Bybit através do gráfico, como pode ver. Se não quiser negociar de todo, então é claro que pode sempre usar a nossa subscrição Premium. Com a nossa subscrição Premium negocia com as nossas posições e, se não tiver lucro, recebe de volta a sua taxa de subscrição. Mais informação pode ser encontrada no nosso website. Quero agradecer-vos por verem o vídeo e estou ansioso por vos ver na próxima semana.